Então, a vergonha é uma vibração que é bem importante da gente observar, porque ela gera uma situação que é a de não conseguir ser sucesso, de não conseguir ser reconhecido, de não poder ser visto. Porque toda vez que a gente sente vergonha, a nossa vontade é de desaparecer, é de fato sumir, né? Então, eu não queria estar aqui, eu não queria que a pessoa me visse, meu Deus, posso ser transparente, né, invisível. Então, quando a gente diz isso vibracionalmente para as nossas células, para o nosso corpo, é como se a gente dissesse que não quer estar vivo, né? Que quer desaparecer, morrer, sumir, que não quer estar vivo. Então é muito sério quando a gente fala, eu tenho vergonha da minha casa, eu tenho vergonha dos meus pais. Quando eu penso em alguém visitando a minha casa, conhecendo meus pais, minha vontade é de desaparecer. Né? Então, muitos de nós temos algumas vergonhas assim. Então a gente tem que se perguntar por que eu sinto vontade de desaparecer, sumir diante dessas situações. Então, a vergonha mais comum é a vergonha do corpo, né? A gente fala, nossa, eu tenho vergonha do meu corpo. Eu tenho vergonha de usar uma roupa assim. Eu tenho vergonha de mostrar os meus defeitos. Então é um processo de negação muito profundo, é uma informação muito forte mesmo que a gente manda para o nosso corpo, para o nosso campo de informação, né, vibracional, e para todo o externo, para todo o meio com o qual eu vou me relacionar. Ontem à noite a gente estava conversando, né? E sempre no dia da cura, algumas coisas se manifestam, né? Alguns dias antes, alguém chega, faz algum comentário. São coisas bem aleatórias, mas que é um bom caminho para a gente avaliar o que de fato existe na nossa história, dentro da cura que a gente vai fazer. Então, a pessoa pode chegar e contar uma história que você nem se conectou. É importante você olhar tudo o que aconteceu. Fulana veio dizendo que ciclano era muito legal, que aquela pessoa é legal porque se relacionava com ciclana. É uma coisa boba que você não conecta com a sua história, mas quando você vai olhar dentro do que significa a cura energética da vergonha, você começa a pensar o quanto está relacionado a vergonha das pessoas com as quais eu me relacionei, por exemplo. Então, fulano é legal porque se relaciona com gente legal. Eu não sou legal porque só me relacionei com gente nada a ver. Né? Então, é uma informação que chegou na semana e que se você não tiver muito atento, você deixa passar e não percebe em que lugar está o seu núcleo, né, relacionado à vergonha, o núcleo mais sério. Então, é possível que você possa ter, durante toda a vida, se sentido inferior, e aí dentro dessa situação, na sua infância, você pode ter sido ridicularizado, como todos nós,
Veja bem, como todos nós, né? Porque ninguém sofreu bullying, um sofreu, outro não sofreu, todos nós, é uma característica das crianças, dessa nossa primeira fase de vida, passar por isso. E por quê? Eu já não expliquei a situação da Maria? A criança, ela percebe o que está no seu campo e ela fala e reproduz. Ela faz uma leitura energética precisa daquilo que é a situação mais complicada para você. Então a gente contou, né, que a Maria, ela olha para você e fala: nossa, tô te achando feia. Aí você fala: caramba, até a Maria tá me achando feia. Não, a Maria está fazendo uma leitura do que está dentro de você, do seu campo energético. Então as crianças, elas sempre vão estar espelhando isso. Então a gente pode considerar que ela falar que você é feia é bullying, mas talvez ela possa só estar falando coisas que estão dentro de você, né? Ou que você já traz de uma outra realidade, uma tendência, algo que precisa ser manifestado nessa primeira fase da vida, porque ela é determinante para tudo que você vai viver ao longo de toda a sua experiência. Então nada, absolutamente nada, é por acaso. Então todo mundo quer esconder que sente vergonha, ou não? Sim? Vergonha da vergonha. Então você começa a ter vergonha da vergonha. Não é nem vergonha da vergonha, é uma necessidade de não mostrar para o outro o lugar da minha fragilidade, é luta e sobrevivência mesmo, né? Então eu começo a fingir. Eu começo a fingir que justamente aquela situação não é uma situação que para mim importa. Então eu começo a criar minhas primeiras coraças, né, relacionadas a essas emoções. E aí o que eu vou fazer? Talvez eu vou criar uma postura de alguém que está seguro, assim? Sim ou não? E aí o que você vai fazer com o corpo? Vou me endireitar, vou fingir que eu tô super confiante. Como é que você finge que você é seguro? Como é que você finge que você é seguro? Abre o peito. Enrijece o corpo. Então esses primeiros registros estão criando coraças no meu corpo, sim, mas nos outros. Agora, quando eu começo a ter autoconhecimento e eu começo a entender as minhas questões, não tem como eu não identificar isso no outro, né? E aí a gente tem que lidar. Lidar é a parte mais difícil, porque a gente começa a contar a mentira pra gente mesmo. Por quê? Porque eu não quero sentir vergonha, porque eu não quero sentir culpa, porque eu não quero ser castigado por uma coisa que eu estou fazendo que não é legal. Mas eu estou fazendo o que não é legal. Então como é que eu posso amenizar o não sentir? O sentir, aliás. Criando uma mentirinha para mim mesmo, que é igual eu faço com o outro, justificando que eu tenho os direitos para estar vivendo assim e fazendo dessa forma, e acreditando nessa mentira. Parcialmente, tá? Assim como a gente escolhe acreditar na mentira que a gente viu que o outro está contando. E tudo bem, dou aquela relaxada, mas está resolvido? Não. A gente sabe. A justificativa é um direito que eu me dou de continuar no mesmo lugar e não mexer com isso. Então, pessoas que estão sempre argumentando e justificando são aquelas mais resistentes para a cura ou para a mudança. Elas não aceitam, né? Por quê? Porque elas ainda têm o interesse de se manter naquele lugar. É confortável. Quando eu começo a lidar, quando eu paro de justificar, quando eu começo a aceitar que é aquilo,
Então eu quebro esse recurso, eu quebro essas sinapses também, que estão relacionadas com todo o circuito, né? Que vão disparando emoções até que eu saia disso. As emoções, elas também servem para me tirar da situação que eu tô. Sim? Pois bem. Mentia que ia em baladas, shows, festas, né? Na adolescência para ser aceita. Viagens. Então eu falo, sou sensacional, fui no show de não sei quem. A gente dá risada, mas a gente só elabora melhor as nossas mentiras, mas a gente continua fazendo isso. Bom, então vergonha é uma vibração de frequência bem baixa. É quase como se eu dissesse, não tem mais solução, prefiro morrer, quero sumir, desaparecer, não ser visto. Se a gente começa já as nossas relações com base na vergonha, e eu me sinto muito mal, porque eu não quero que veja o meu corpo, eu não quero que veja os meus defeitos, eu não quero que veja as minhas falhas, né? Eu começo por aí as relações, não é? Sim? Eu não quero que saiba que eu sou assim. Então eu começo imediatamente já contando toda uma história que vai servir para sedução e para conquista, né? E eu me sinto super bem nessa fase porque eu conto tanta história legal que é tão gostoso de sentir como se eu tivesse sendo aquilo, como se eu fosse aquilo, né? O que é a sedução? Eu sentindo como se eu estivesse vivendo esses personagens que eu tô fingindo que eu sou pro outro, né? Ah, eu sou assim, eu sou inteligente, estudei em tal lugar, eu sempre me destaquei e eu tenho uma característica tal, né? O que você tá fazendo nessa hora para ser convincente? Tô sentindo tudo isso, né? Tipo, uau, como eu sou incrível, uau, eu sou... E aí o outro, e você, Então, essa fase todo mundo fala que é maravilhosa, que é a fase mais gostosa, não é assim? É a fase que você mais coloca a corda no pescoço, porque são tantas que você vai enrolando, né? Tantas voltas que você vai dando nessa fase, que depois o desafio é como desenrolar uma a uma, né? Fica uma vida inteira para desenrolar uma a uma. E muitas a gente não consegue desenrolar, porque eu considero muito sérias. Então eu já começo as minhas relações com base nisso. Com vergonha de quem eu sou, não querendo que o outro perceba esse lugar que é um lugar que para mim é vergonhoso e criando todas essas mentirinhas para realmente poder acreditar que eu sou especial e ter essa vantagem dentro da relação.